A chuva caía pesada sobre os vidros fumê do carro preto estacionado em frente ao restaurante mais caro da cidade. Do banco do passageiro, Eduardo, 42 anos, observava a cena que mudaria para sempre sua vida. Sua esposa, Bianca, beijando o outro homem. Não era um beijo rápido, confuso, de despedida. Era intenso, cheio de desejo, como se estivesse apaixonada. Eduardo sentiu o coração se partir em pedaços, e com ele, tudo o que acreditava sobre amor, lealdade e família. O mais cruel, Bianca acreditava que Eduardo estava viajando a trabalho. Sempre que ele dizia que precisava revisar relatórios, contratos, acordos e finanças da empresa, ela reclamava. Mas naquela noite, ela nem ao menos fingiu saudade. O motorista que deveria estar conduzindo o carro era o próprio Eduardo. Sim, o milionário, dono de uma fortuna construída com suor, disciplina e inteligência financeira, estava disfarçado de chofer. Usava boné, óculos, barba falsa e um terno simples demais para alguém tão rico. Por meses, ele desconfiou de mudanças no comportamento de Bianca. Compras escondidas, brigas sem motivo, pedidos de dinheiro constantes, mesmo tendo acesso à conta conjunta. Ela queria mais luxo, mais status, mais poder, mas naquela noite Eduardo descobriu o pior. Ela queria outro homem. E o destino seria escrito ali, sob aquela chuva, quando a porta do restaurante se abriu. E Bianca entrou no carro sem imaginar quem estava ao volante. Eduardo ajeitou o retrovisor para não ser reconhecido. "Vamos, motorista", ela disse fria. "Leve-me ao condomínio." Mal sabia ela que o motorista era o marido traído que descobrira tudo. E era agora que ele descobriria quem ela realmente era, e se ela amava o homem, ou apenas sua fortuna. Se essa história já mexeu com você, se inscreva no canal agora e comente. Quero ver até onde isso vai. As próximas partes vão te deixar arrepiado. O silêncio dentro do carro era pesado. Bianca mexia no celular freneticamente, apagando mensagens, rindo sozinha, como se ainda sentisse o gosto do beijo proibido. Eduardo apertou o volante com força. Cada risadinha dela era como uma facada. "É motorista." Ela quebrou o silêncio sem tirar os olhos do celular. "O senhor poderia aumentar o ar-condicionado? Não quero chegar em casa com o cabelo desarrumado. Meu marido repara em tudo, mas não no que deveria." A frase veio com desprezo. Eduardo engoliu seco. "Claro, senhora", respondeu com a voz levemente rouca, alterada para não ser reconhecida. Bianca suspirou alto. "Homem rico é tudo igual", murmurou. "Tem dinheiro, fortuna, empresa, finanças perfeitas, mas não olha para a própria esposa. Só pensa em contrato, em ação, em empréstimo, em investimento. Mas na hora de ser marido de verdade, some." Se Eduardo não estivesse com as mãos no volante, teria tremido. Ele pensou: "Eu não olho para você. Eu te dei tudo. Casa de luxo, cartões ilimitados, viagens, carro importado. E ainda assim, você me trai." Bianca continuava. "Pelo menos o Roberto me ouve." Ela sussurrou, achando que o motorista não ouviria. "Ele não é tão rico quanto meu marido, mas sabe me tratar como mulher." Eduardo sentiu o coração esmagado. A chuva batia forte no para-brisa, combinando com o turbilhão dentro dele. Ali, naquele instante, ele decidiu. Aquilo não seria apenas uma descoberta de traição, seria um experimento final. Ele continuaria disfarçado de motorista e testaria sua esposa até o fim. Descobriria se havia sobrado alguma gota de amor ou se Bianca só enxergava milionário como sinônimo de carteira viva. E o que estava por vir seria muito maior do que ele imaginava. O carro entrou no condomínio de luxo, portões automáticos se abriram, câmeras acompanharam o veículo e a mansão iluminada parecia ainda maior sob a chuva. Bianca desceu apressada, pegou a bolsa e, antes de entrar, virou-se para o motorista. "Amanhã às 8 horas. Não se atrase. O meu marido odeia atrasos, mas ele anda tão ocupado com finanças, reuniões e negócios que nem percebe mais nada."
Eduardo apenas inclinou a cabeça. Como desejar, senhora? Bianca sorriu com desprezo, o tipo de sorriso que ela jamais teria dado ao marido na época em que ainda o admirava. Eduardo estacionou o carro na garagem, retirou discretamente o disfarce e entrou pela porta lateral, como se estivesse apenas voltando de mais uma reunião. Ao entrar na sala, Bianca já havia mudado completamente de expressão. Agora fingia leveza, doçura, até preocupação. Amor, que bom que voltou cedo, disse ela indo até ele para abraçá-lo. O cheiro do perfume dela ainda carregava notas do restaurante e do outro homem. Eduardo fingiu não perceber. Tive que adiar o jantar com os investidores. Alguns problemas com um cliente que pediu empréstimo empresarial. Ele pausou. Você jantou? Ela hesitou, por meio segundo. Comi algo rápido com as meninas. Nada demais. Mentira. Eduardo sabia, mas precisava ouvir até onde ela iria. Que tal jantarmos juntos amanhã? Ele sugeriu, observando cada detalhe da reação dela. Bianca sorriu, mas seu olhar denunciava desconforto. Amanhã? Amanhã. Não sei. Posso ver minha agenda. Agenda? Ela nunca teve uma. Eduardo percebeu. Ela já estava criando espaço para outra pessoa. E ali, naquele instante, ele teve certeza absoluta. O teste seria necessário e seria revelador. Na manhã seguinte, Eduardo acordou antes do sol. Dormira pouco. A imagem da traição ainda queimava sua mente como ferro quente. Bianca, por outro lado, dormia profundamente, abraçada ao travesseiro, como alguém que não carregava culpa alguma. Eduardo a observou por um instante, não com amor, mas com a dor de alguém que finalmente enxerga a verdade. Fez café, vestiu o terno e depois o uniforme do motorista. Ele olhou para seu próprio reflexo no espelho. Hoje começa o teste final. Quando desceu para a garagem, Bianca já estava pronta, impecável, vestida como quem nunca enfrenta tempestades na vida. Bom dia, motorista, disse sem olhar para o rosto dele. Eduardo curvou a cabeça para esconder o impacto que aquela frieza lhe causava. Durante o trajeto até o shopping, Bianca falava no celular. Muito baixo, mas Eduardo estava treinado para ouvir até o silêncio. Roberto, ontem foi perfeito, ela sussurrou. Ele nem desconfia. E hoje vai conseguir aquele empréstimo? Ótimo, assim poderemos investir. Não quero depender do dinheiro do meu marido para sempre. Eduardo quase perdeu o controle do volante. Então ela completou. Ele é rico, é claro, tem uma fortuna absurda, mas é cego e idiota. Se soubesse usar bem as próprias finanças, seria bilionário. Eduardo sorriu amargo. Você realmente não conhece o homem com quem se casou. No shopping, antes de sair do carro, Bianca virou-se para ele. Motorista, hoje vou demorar. Pode ficar no estacionamento e... Ela apontou um dedo autoritário. Nada de me fazer perguntas. Eduardo respondeu firme. Como desejar, senhora? Ela saiu elegante, confiante, convicta de que controlava tudo. Mal sabia que naquele instante o motorista estava prestes a virar seu maior pesadelo. Bianca caminhou pelo shopping como quem desfila num tapete vermelho. Salto alto, bolsa cara, postura de mulher que acredita ter o mundo nas mãos e dois homens aos seus pés, um marido milionário e um amante oportunista. Mas Eduardo, ainda disfarçado de motorista, esperou apenas 3 minutos antes de sair do carro. Capuz, óculos escuros, postura discreta. Ele seguiu Bianca de longe, sem ser percebido. A cada passo, seu coração batia mais forte. Não pelo ciúme, mas pela certeza de que estava prestes a descobrir o quão fundo aquela traição ia. Bianca entrou em uma cafeteria reservada, no 2º piso. Pequena, aconchegante, perfeita para encontros escondidos. Eduardo se posicionou atrás de uma pilastra de mármore e então viu Bianca se jogando nos braços de Roberto, um abraço apertado, íntimo. Roberto, um homem bem vestido, mas sem a postura de alguém realmente rico, parecia ansioso. Conseguiu empréstimo, amor, ele disse baixinho. Com esse dinheiro, nossos negócios vão decolar.
E quando tudo estiver no seu nome, você larga aquele otário. Bianca deu uma risada venenosa. Não vejo a hora. A fortuna dele vai me sustentar por anos até você estabilizar suas finanças. Homem rico é para isso mesmo. Dinheiro fácil. Eduardo sentiu o estômago virar. Não era só traição. Era golpe. Era manipulação. Era interesse puro. Roberto continuou. E o motorista, ele percebeu algo? Bianca revirou os olhos. Aquele inútil. Motorista é motorista. Nem sabe falar direito de investimentos e dinheiro. Ontem ele estava suando para dirigir. Aposto que mora em algum bairro pobre. Eduardo, escondido, cerrou os dentes. A mulher que ele havia amado não amava ninguém. Amava o dinheiro. Amava o luxo. Amava o poder. E estava prestes a aprender a lição mais dura de sua vida. Eduardo saiu discretamente da cafeteria, respirando fundo para não explodir ali mesmo. Cada palavra que ouviu ecoava como uma sentença. Fortuna dele vai me sustentar. Motorista inútil. Larga aquele otário. Bianca não apenas o traía, ela o desrespeitava, planejava usar sua fortuna e ainda ajudava um golpista a enriquecer às custas dele. Mas Eduardo era um homem de estratégia. Construiu um império, dominava finanças, investimentos, riscos e empréstimo corporativo. Se havia alguém capaz de virar o jogo, era ele. Ele voltou ao estacionamento, vestiu o boné do motorista e esperou. Quando Bianca retornou, sentou-se no banco traseiro como se nada tivesse acontecido. Motorista, vamos para o salão de beleza. Tenho horário marcado. Salão de beleza, pensou Eduardo, mas ele sabia perfeitamente que ela usaria o local como desculpa para encontrar Roberto novamente. No caminho, Eduardo iniciou seu plano. "Ô senhora", disse ele com voz discreta, "ouvi dizer que seu marido é muito rico. Deve ser bom viver assim, não?" Bianca não percebeu a armadilha. "Ah, claro, ele é um milionário, tem empresa, investimentos, aplicações, mas sabe como é homem focado em dinheiro, né? Não presta atenção na esposa. Eu mereço mais." Eduardo fingiu curiosidade. "Entendo. E se ele perdesse parte da fortuna, a senhora ficaria ao lado dele?" Bianca riu alto. Motorista. Eu não casei para viver com pobre. Se ele não tivesse patrimônio, empréstimo aprovado, capital, eu já teria ido embora há muito tempo." Cada palavra dela era como veneno, mas Eduardo precisava ouvir até o fim. "Por quê?" Ele insistiu. "Dinheiro vale mais que amor?" "Sempre!" Ela respondeu sem hesitar. "O que você acha que sustenta um casamento? Carinho? Não, é dinheiro." Eduardo sorriu por trás do retrovisor. A peça principal do jogo estava se revelando. O checkmate estava próximo. Enquanto dirigia, Eduardo já tinha decidido qual seria o próximo movimento. Ele precisava de uma situação tão real, tão convincente, que revelasse o verdadeiro coração de Bianca sem margem para dúvida. E a oportunidade surgiu naturalmente. Seu celular, no bolso do uniforme do motorista, vibrou. Era seu advogado pessoal. Eduardo atendeu em viva voz, disfarçando a voz. "Diga." Do outro lado, uma voz firme e profissional. "Doutor Eduardo, precisamos conversar sobre a movimentação financeira que o senhor pediu. A transferência vultosa e o bloqueio parcial da fortuna vão chamar a atenção. O senhor tem certeza disso?" Bianca arregalou os olhos imediatamente. Eduardo continuou o teatro. "Continue com o plano e sobre a empresa. Faça o que for necessário para reorganizar as finanças." Bianca inclinou-se para a frente, quase encostando no banco do motorista. "O que está acontecendo?" ela perguntou, mas Eduardo fingiu não ouvir. O advogado continuou. "E quanto ao possível pedido de empréstimo, senhor? Isso pode indicar que o senhor está em crise financeira." Eduardo viu Bianca empalidecer pelo retrovisor. "Perfeito. Faça os trâmites necessários", disse ele. "Se for preciso vender ativos, venda. A fortuna não pode ruir de vez." Bianca colocou a mão na boca. Silêncio total no carro. Eduardo finalizou. "Amanhã conversamos." E encerrou a ligação. Bianca respirava rápido, aflita. "Motorista, você ouviu isso? Meu marido?
Ele está falindo? Eduardo respondeu com cuidado. Não sei, senhora, mas parece sério. Bianca apertou a bolsa como se fosse desmaiar. Meu Deus, se ele perder tudo, o que vai ser da minha vida? Eduardo sentiu um gosto amargo na boca. Não havia uma gota de preocupação com o marido, apenas com o dinheiro. Bianca completou desesperada. Eu não posso viver sem luxo, sem segurança financeira, sem um homem rico ao meu lado. Ali estava a confirmação. Ela não amava Eduardo, amava o estilo de vida, e o pior ainda estava por vir. Bianca ficou inquieta no banco traseiro. Batucava os dedos, olhava pela janela, suspirava de maneira aflita, até que murmurou, quase para si mesma. Não posso viver como pobre. Eu não nasci para isso. Eduardo manteve o silêncio de motorista, mas por dentro sentia um vazio enorme se abrindo. Ele sabia que ela não o amava de verdade, mas ouvir, com tanta falta de vergonha, que o casamento dependia do saldo bancário, era outra coisa. Motorista! Bianca chamou. Leve-me ao apartamento do Roberto. Eduardo franziu o senho. Senhora, seu marido está em casa. E daí? Ela explodiu. Você não ouviu? Ele está no limite, cheio de dívidas. Vai pedir empréstimo, vai vender metade da fortuna, vai virar um homem comum. Não posso afundar junto. Eduardo engoliu a revolta. E a senhora não o ama? Ele perguntou com voz mansa, mas com veneno escondido. Bianca riu. Simplesmente riu. Motorista, amor não paga contas. Amor não compra joias, não paga viagens, não sustenta padrão de vida. Homem rico sustenta. Eduardo sentiu o peito quebrar em 1000 pedaços, mas precisava ouvir o golpe final. Bianca continuou. Roberto pode não ser milionário ainda, mas sabe usar finanças, sabe negociar, sabe investir. Ele pelo menos tem ambição. Meu marido, coitado, vive preso no trabalho, achando que só dinheiro e empresa importam. E ainda assim, conseguiu falir. Patético! Eduardo quase freou o carro no meio da avenida. Patético! Foi a palavra que matou qualquer resquício de esperança dentro dele. Bianca concluiu. Leve-me até o Roberto. Agora. Eduardo, por dentro destruído, respondeu friamente. Como desejar, senhora? Mas enquanto dirigia, algo dentro dele acordou. E a partir daquele momento, ele não seria mais o marido enganado. Seria o milionário que ensinaria a maior lição da vida de Bianca. O carro estacionou discretamente na frente de um prédio simples, bem diferente dos lugares luxuosos onde Bianca costumava circular. Era ali que Roberto morava. O empreendedor visionário que vivia de golpes, promessas vazias e empréstimos acumulados. Eduardo manteve o disfarce. Bianca desceu apressada, checando a rua para garantir que ninguém conhecido a veria entrando naquele lugar. O motorista, seu marido milionário, a seguiu a distância segura. Ela subiu rapidamente os degraus, tocou a campainha e Roberto abriu com um sorriso largo. Meu amor, ele disse, puxando-a para um beijo. Eduardo observava tudo do hall, escondido pela sombra da escada. Bianca entrou e Roberto fechou a porta, mas não totalmente. Ela nunca percebeu que não havia trancado. Eduardo se aproximou, ouvindo tudo. Roberto, Bianca começou desesperada. Ele está falindo, eu ouvi tudo. A empresa está caindo, as finanças estão apertadas, ele vai pedir empréstimo, vai quebrar. E eu não vou ficar lá esperando virar pobre. Roberto, em vez de parecer preocupado, deu uma gargalhada. Perfeito. Exatamente o que eu queria ouvir. Bianca franziu o senho. Como assim perfeito? Roberto pegou uma pasta preta em cima da mesa e abriu. Veja, contrato de transferência de bens, ação conjunta, autorização de movimentação da conta. Assim que ele estiver emocionalmente abalado, você age, conquista a confiança dele, faz ele assinar alguns papéis e pronto. Metade da fortuna vem para você e, consequentemente, para mim. Bianca arregalou os olhos.
Eu posso mesmo conseguir isso? Claro, Roberto respondeu acariciando o rosto dela. Ele é um idiota apaixonado. Você é esperta. É só manipular. Bianca sorriu, com brilho frio nos olhos. Eduardo fechou os olhos, respirando fundo para não arrombar a porta. Não era só traição. Era golpe. Era crime. Era maldade planejada. Roberto completou. Depois que arrancarmos tudo, você larga ele, e nós dois curtimos a vida como um casal rico. Bianca riu. Adeus, casamento. Olá, vida milionária. Eduardo deu 2 passos para trás, tentando não desmoronar, mas seu olhar mudou. A partir daquele instante, ele não era mais vítima. Era o homem mais perigoso da vida deles. Eduardo caminhou lentamente de volta ao carro. Não sentia mais raiva. Não sentia mais tristeza, não sentia mais choque. Sentia clareza, frieza, determinação. A traição já seria motivo suficiente para um divórcio devastador. Mas o golpe financeiro, o plano para roubar sua fortuna, manipular suas finanças, fazê-lo assinar documentos sob estado emocional vulnerável, aquilo transformou a história inteira. Bianca e Roberto não eram apenas traidores, eram criminosos. E Eduardo, um milionário com inteligência estratégica, estava prestes a virar o jogo. Sentado ao volante, ele pegou o celular e enviou uma mensagem para seu advogado. Ativar plano C. Sigilo total. Amanhã cedo. Nenhum documento será válido sem minha presença física. Minutos depois, recebeu a resposta. Entendido. Preparando toda a proteção patrimonial. Ótimo. Eduardo respirou fundo e voltou ao papel de motorista. Meia hora depois, Bianca saiu radiante do apartamento achando que o mundo estava prestes a cair em suas mãos. Motorista, me leve ao shopping novamente. Tenho compras a fazer antes que... Ela fez suspense. Antes que minha vida mude para melhor. Eduardo, com voz neutra, perguntou. A senhora não está preocupada com seu marido? Bianca bufou. Preocupada? Com um homem que está à beira da falência? Meu casamento já era. Eu não vou perder meus luxos só porque ele não sabe gerenciar finanças como um verdadeiro rico. O que sustenta um casamento é dinheiro, motorista. E eu não vou ficar presa a alguém que vai acabar pedindo empréstimo para sobreviver. Eduardo segurou o volante firme. Cada palavra dela era exatamente a prova que ele precisava. No dia seguinte, Bianca teria uma surpresa, e não seria agradável. Eduardo executaria o plano, e ela conheceria o lado do marido que nunca imaginou. O milionário estrategista que construiu uma fortuna, e sabia muito bem como proteger tudo e destruir quem o enganava. No dia seguinte, antes mesmo de Bianca acordar, Eduardo já estava sentado na sala, vestido com seu terno impecável. Não havia mais disfarce naquele momento. Apenas o marido silencioso que ela julgava cego e que estava prestes a enxergar tudo com clareza cirúrgica. Bianca desceu as escadas com pressa, maquiada, arrumada, perfumada, como quem vai encontrar o amante. Bom dia, amor, disse ela, forçando um sorriso doce. Dormiu bem? Eduardo observou cada detalhe da encenação. Ela ainda achava que estava no controle. Dormi, pensando, respondeu. Bianca gelou por dentro. Não era comum Eduardo querer conversar pela manhã. Pensando sobre o quê? Ela perguntou, tentando soar natural. Eduardo abriu a pasta sobre a mesa, vários papéis, relatórios, movimentações, sobre nossa situação financeira. Bianca quase deixou a bolsa cair. Nossa, situação? Repetiu. Eduardo sustentou o olhar. A empresa está em crise e eu realmente vou perder uma parte da fortuna. Talvez precise vender ativos, talvez até pedir empréstimo. Bianca ficou branca como neve. Eduardo continuou. Eu preciso de alguém ao meu lado nesse momento. Alguém que esteja comigo. Não pelo dinheiro, não pelo status, mas pelo amor. Ela sorriu, mas o canto da boca tremia. Claro, meu amor. Você sabe que estou aqui. Eduardo interrompeu. Então preciso que hoje você venha comigo ao escritório. Tenho documentos importantes que precisam da sua assinatura. Bianca congelou.
Assinatura? Era exatamente o que Roberto havia sugerido, mas ela nunca imaginou que Eduardo pediria isso tão rápido. De documentos? Ela gaguejou. Que tipo? Eduardo se inclinou, olhando direto nos olhos dela. Documentos que vão provar exatamente quem você é. Bianca engoliu seco. Pela primeira vez, sentiu medo. E Eduardo sabia. O jogo psicológico estava funcionando. Bianca subiu as escadas com o coração disparado. Sentia o chão sumindo sob os pés. Eduardo nunca falava daquele jeito. Nunca pedia nada. Nunca a encarava como fez naquela manhã. Ele descobriu? Será que o motorista falou algo? Será que Roberto foi descuidado? Seu cérebro parecia em chamas. No closet, ela pegou o celular e ligou desesperadamente para o amante. Roberto, atenção! Sussurrou com voz trêmula. Ele quer que eu vá ao escritório assinar documentos. Documentos! Você sabe o que isso significa? Do outro lado, Roberto respondeu. Ótimo! É aí que você conquista o controle das finanças dele. Se ele realmente estiver quebrado, você garante metade do que restar da fortuna. Bianca respirou fundo. E se ele pedir algo que me comprometa? Bianca, Roberto disse com impaciência. Você está deixando o medo te dominar. Use a cabeça. Ele é emocionalmente fraco. Você é esperta. Manipule, chore, fale que tem medo de perder o estilo de vida rico. Ele cai fácil. Ela fechou os olhos. Sim, Eduardo sempre foi emocional. Sempre confiou nela cegamente. Certo, ela murmurou. Vou apoiar ele hoje. Se ele realmente estiver quebrando, me livro antes. Se não... Pego minha parte. Desligou, respirou fundo e desceu as escadas fingindo fragilidade. Edu, ela disse com a voz mais doce que conseguia. Desculpa por ter ficado nervosa. É que eu fiquei com medo de perder tudo, de perder você. Eduardo analisou cada gesto, cada piscada, cada tremor falso nos lábios. Conhecia aquela atuação. Bianca, ele disse firme, quero que venha comigo, hoje. Agora, ela engoliu seco, mas sorriu. Claro, amor, vou com você. Mas mal sabia que cada câmera, cada movimento, cada palavra sua já estava sendo gravada desde o dia anterior. E que aquela visita ao escritório não era sobre assinatura, era sobre revelação. O carro chegou ao prédio da empresa. Um arranha-céu elegante, símbolo da competência de Eduardo em finanças, estratégia e negócios. Bianca desceu, segurando a bolsa com força, tentando manter a postura de esposa preocupada. Eduardo caminhou à frente, silencioso. Cada passo dele parecia calculado, milimétrico, cirúrgico. Eles entraram na sala de reuniões principal. A mesma onde Eduardo fechava contratos milionários, analisava relatórios e tomava decisões que moviam sua fortuna. Mas naquele dia, ele não seria o executivo brilhante. Seria o homem traído que finalmente arrancaria as máscaras. Bianca olhou em volta. Amor, quem mais vem para essa reunião? Eduardo puxou uma cadeira. Apenas nós dois. Ela sorriu, aliviada, acreditando que poderia manipulá-lo sozinha. Então Eduardo apertou um botão no controle remoto da sala. As televisões ligaram, e na tela, a imagem dela beijando Roberto na porta do restaurante. O áudio limpo, o vídeo nítido, o beijo demorado, a traição explícita. Bianca arregalou os olhos, o ar sumindo do peito. E Eduardo, eu posso explicar. Ele não respondeu. Apenas apertou outro botão. Agora surgiam o áudio da cafeteria, onde ela dizia que não viveria com um homem pobre. A conversa sobre finanças, dinheiro, empréstimo e a falência dele. A confissão de que só estava com Eduardo por causa da fortuna. E, finalmente, o plano do golpe patrimonial gravado no apartamento de Roberto. Bianca levou as mãos à boca. As pernas amoleceram. Meu Deus! Eduardo, por favor, isso não é o que parece. Eduardo se levantou devagar. Bianca, isso é exatamente o que parece. Ela começou a chorar. Não de arrependimento, mas de medo. Medo de perder o luxo. Medo de perder o status.
medo de perder o dinheiro. E Eduardo percebeu mais uma vez, ela nunca o amou. Amou apenas a vida de mulher de milionário. A sala parecia pequena, sufocante. Bianca caiu de joelhos implorando. Eu posso mudar. Eu te juro, eu vou ser a esposa perfeita. Eduardo respirou fundo. A decisão estava prestes a ser tomada. Bianca ainda estava de joelhos, chorando, tentando recuperar qualquer resquício de controle emocional que pudesse manipular Eduardo. Mas naquele momento, o destino decidiu piorar tudo. A porta da sala se abriu e Roberto entrou, sem ser chamado, sem bater, sem pedir permissão. Bianca, ele disse, confuso ao vê-la no chão. O que está acontecendo aqui? Bianca empalideceu. Era como se o chão tivesse se aberto. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou desesperada. Eduardo cruzou os braços, imóvel. Eu o chamei, disse calmamente, para completar o quadro. Roberto franziu o senho. Eduardo, olha, nós podemos conversar entre homens. Eduardo o interrompeu. Entre homens? Você dormia com minha esposa enquanto sorria para mim na portaria da empresa. Roberto travou. Bianca chorava ainda mais. Eduardo andou até a mesa, pegou um envelope e colocou sobre ela. Este é o contrato de demissão por justa causa, Roberto, com todas as provas anexadas. Áudios, vídeos, mensagens. Sua carreira acabou aqui. Roberto arregalou os olhos. Você não pode fazer isso comigo. Eu preciso do emprego, eu tenho contas, eu não sou rico como você, eu não tenho fortuna guardada. Eduardo respondeu com frieza. Você deveria ter pensado nisso antes de se envolver com uma mulher oportunista. Bianca virou-se para o amante. Roberto, fala alguma coisa, me defende, diz que me ama. Roberto recuou um passo e depois outro. Eu? Amar você? Bianca, eu nunca disse isso. Você que se iludiu. Eu só queria pegar uma parte do dinheiro dele. Aquilo foi uma facada no peito dela. Roberto continuou. Aliás, sem a sua parte no golpe, eu tô fora. Eu nunca quis nada sério. Bianca caiu sentada no chão, desnorteada, traída pelo próprio cúmplice. Eduardo observou os dois com um silêncio pesado. O tipo de silêncio que dói mais do que gritos. A verdade estava escancarada. Bianca perdeu tudo, Roberto perdeu tudo, e Eduardo ainda não havia dado sua sentença final. A sala estava mergulhada em um silêncio quase sagrado, pesado, constrangedor, irreversível. Bianca chorava descontroladamente no chão. Roberto tentava disfarçar o desespero, mas sua expressão pedia socorro. E Eduardo permanecia de pé, firme, imbatível, como um juiz prestes a anunciar o veredito. Ele respirou fundo, fechou a pasta com todas as provas. Bianca, disse finalmente. Ela levantou o rosto manchado de maquiagem borrada. Edu, por favor, eu posso explicar? Não, ele respondeu com calma mortal. Pela primeira vez na vida você vai ouvir. Ela engoliu em seco. Eu te dei tudo. Confiança, amor, estabilidade, respeito, dinheiro, conforto. Nunca neguei nada. E você me deu a pior humilhação que um homem pode experimentar. Bianca começou a tremer. Eduardo continuou. Mas o que mais dói não é você ter me traído. É você ter traído a si mesma. Ter vendido sua dignidade por migalhas de uma fortuna que nunca te pertenceu. Bianca caiu em prantos. Roberto tentou sair da sala discretamente. Roberto, Eduardo disse sem nem olhar. Você fica. O rapaz congelou. Eduardo abriu outro envelope. Entregou à esposa. Estes são os papéis do divórcio. Sem pensão, sem partilha, sem acesso às minhas finanças. Você vai sair da minha vida, exatamente como entrou, sem nada. Bianca gritou. Não, Eduardo, eu te imploro. Eu não posso viver sem esse estilo de vida. Eu não tenho como pagar aluguel, roupas, nada. Eu vou virar uma pobre. Eduardo finalmente a olhou nos olhos com firmeza. A pobreza não é falta de dinheiro, Bianca. É falta de caráter. E nisso, você é milionária. Roberto baixou a cabeça, atingido pela mesma verdade. Eduardo caminhou até a porta.
Virou-se uma última vez. E um detalhe final. A casa já não é sua. Meu advogado está te esperando lá fora para te acompanhar até sua nova realidade. Bianca desabou completamente. Eduardo saiu e, ao cruzar a porta, deixou para trás não apenas uma mulher, mas todo um ciclo de engano, dor e ilusão. Do lado de fora, a vida nova o esperava, com paz, liberdade e a chance de amar alguém que realmente merecesse. Eduardo caminhou para fora da sala de reuniões com uma sensação estranha. Não era alegria, não era alívio, era liberdade. A verdade, embora dolorosa, finalmente tinha vindo à tona. O motorista o esperava na porta. "Senhor, deseja ir para casa?" perguntou. Eduardo sorriu de leve. "Não. Hoje quero ir para um lugar onde eu possa respirar." O carro o levou até um mirante da cidade, um lugar simples, silencioso, sem luxo algum. Um contraste enorme para alguém tão rico, dono de uma fortuna, respeitado no mundo das finanças. E ali, olhando o pôr do sol, ele finalmente entendeu. Nada no mundo vale mais que ter ao seu lado alguém que te ama pelo que você é, e não pelo que você tem. Ele respirou fundo. A sensação de paz era nova, quase infantil. Nesse momento, o celular vibrou. Era uma mensagem de uma mulher que ele havia conhecido semanas antes de descobrir a traição. Uma funcionária simples, gentil, que o tratou bem quando ele estava cego. Nunca soube quem ele era. Nunca perguntou sobre dinheiro, status ou emprestimo, nem buscou interesse algum. A mensagem dizia apenas: "Oi, Eduardo, espero que você esteja bem hoje. Se quiser conversar, estou por aqui." Ele sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro. Talvez a vida estivesse lhe dando uma segunda chance. Uma chance de viver algo real, limpo, honesto, sem máscaras. Eduardo guardou o celular no bolso e murmurou para si mesmo: "Agora começa a minha melhor fase." E assim, o homem traído renasceu. Não como vítima, mas como alguém que entendeu que amor não se compra e que caráter vale mais do que qualquer fortuna do mundo. Se essa história te emocionou, comenta aqui embaixo qual foi a maior lição que você tirou dela. E não esquece de se inscrever no canal. Todos os dias tem histórias novas que vão mexer com o seu coração.